Boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal da NTD, eu sou Emanuele Couri. Diante do que vem acontecendo em nosso país nos últimos dias, resolvemos trazer uma edição especial do Jornal da NTD esta tarde, mas nossa programação noturna continua normalmente às 8h30. Antes de continuarmos, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, lembre-se de se inscrever no canal e compartilhar este vídeo. Com questionamentos sobre as eleições ainda em curso, os protestos seguem pelo Brasil. E fica a pergunta, no exterior, como essas manifestações são vistas? Para entender melhor a visão de alguém que mora no exterior e tem acompanhado as manifestações no Brasil, conversamos com Kay Rubacek. Ela é uma jornalista e produtora que já trabalhou com a matriz americana da NTD nos Estados Unidos. Vamos conferir o que ela nos disse sobre a forma como essas manifestações estão sendo vistas lá. Mas antes, um breve anúncio. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ontem à noite declarou que pretende disputar a presidência novamente. Hoje à noite você vai conferir no Jornal da NTD trechos dublados de seu pronunciamento. Bem, com isso, vamos à entrevista. Bom, Kay Rubacek, muito obrigado por conversar conosco. Muito obrigada por me receber. Bom, você tem acompanhado os protestos no Brasil. Como os estrangeiros têm percebido as manifestações? Muitos brasileiros ficam curiosos para saber o que tem sido dito fora do país. Bem, a impressão da maioria é que nada está acontecendo. Esse, na verdade, é o maior problema e minha maior preocupação. Não é que a mídia no exterior não esteja cobrindo as manifestações, é que eles estão intencionalmente censurando isso. O YouTube vem fazendo isso amplamente. Eu tenho que seguir uma política que eles estabeleceram não muito tempo atrás, para prevenir a divulgação de informações sobre as eleições. Então, o resto do mundo está sendo censurado para não informar sobre esses protestos em massa. Eles estão dizendo que esses protestos... É como se eles estivessem impedindo as pessoas de falarem sobre o que as pessoas do Brasil estão fazendo e dizendo. Eles apenas culpam os resultados eleitorais, ao invés de olharem o que as pessoas realmente querem. Essa é uma grande preocupação. Bem, você publicou um vídeo conversando com um brasileiro sobre esse assunto e ele foi censurado. O que aconteceu nesse caso? Yes, I interviewed a Brazilian who is now living and working here in the US. Sim, eu entrevistei um brasileiro que agora mora e trabalha aqui nos Estados Unidos. E eu estou acompanhando este problema desde as eleições no Brasil. E eu estou muito preocupada com o que vai acontecer, porque eu acho que muitos de nós perceberam que o que quer que aconteça no Brasil vai ter um impacto muito grande no resto do mundo, especialmente na América do Sul e, consequentemente, na América do Norte. Então, eu realmente queria entrevistar um especialista brasileiro, alguém que tivesse informantes e que pudesse dizer para mim e para meus espectadores o que está acontecendo. Eu apresentei isso como uma reportagem sobre o que os brasileiros estão fazendo indo às ruas. Eu postei isso e o YouTube derrubou meu vídeo dizendo que isso infringiu suas políticas. E suas políticas são não permitir que ninguém fale sobre ou questione os resultados das eleições. Mas, essencialmente, o que significa é que eles estão impedindo que os brasileiros exerçam a liberdade de expressão, simplesmente por estarem nas ruas. E eles estão impedindo a mim, como repórter e cineasta, de simplesmente dizer: olhe essas pessoas nas ruas, olhe para isso, é só isso que estou dizendo. Mas o YouTube está dizendo, não, nós não vamos permitir nenhuma informação desse tipo, e isso é muito preocupante. We are not going to allow any reporting of that sort at all, which is very, very alarming. Bem, muita gente compara essas eleições de 2022 do Brasil agora com o que aconteceu nos Estados Unidos em 2020 e mesmo agora nas eleições de meio mandato, nas midterms, que foram apenas cerca de uma semana após as eleições brasileiras. Você vê algum paralelo entre o que está acontecendo nos Estados Unidos, nas midterms em 2020, e o que você vê acontecendo aqui no Brasil com relação à censura? Yes, I did. I worked on reporting on the elections in 2020 and also now with the midterms. Sim, eu vejo. Eu trabalhei noticiando as eleições de 2020 e também agora nas midterms. Mas se você acompanha as eleições há muito tempo, você vê que muitas críticas começaram quando o presidente Trump assumiu o poder, assim como quando o presidente Bolsonaro chegou ao poder. Eles realmente causaram problemas ao establishment, e desde então nós vimos mudanças nas eleições.
Você vê o voto por correio sendo permitido e encorajado por todos os Estados Unidos. A Flórida foi o único estado que realmente colocou leis para prevenir a grande quantidade de votos por correspondência e outras coisas que realmente asseguraram a integridade das eleições nestas midterms. E eu acredito que o resultado que vemos na Flórida é realmente um reflexo da vontade das pessoas. I believe that what we've seen with the results in Florida is really a reflection of the will of we the people. And that's been very encouraging, but that's one state. And the rest of the US, it's very alarming to see that Mas isso é só um estado. No resto dos Estados Unidos, é muito preocupante ver que todas as métricas, todas as pesquisas e análises que funcionaram por anos para analisar e prever os resultados, que normalmente são precisas o suficiente. Claro que há grau de anomalia, mas os resultados dessas midterms e das eleições de 2020 colocaram todas essas previsões em xeque. E há muito o que questionar lá. Mas o problema é que estamos sendo impedidos de questionar, e o que está acontecendo é que o Brasil é um exemplo muito forte disso, para o qual o mundo todo deveria estar prestando atenção. are being prevented from questioning, and what's happening is in Brazil is just such a very powerful example of that the whole world needs to be paying attention to. Bom, a gente tem falado de um panorama global agora e você, obviamente, tem um histórico noticiando e pesquisando o que acontece dentro da China. Muitas pessoas temem que as empresas de Big Tech estejam indo em uma direção estranhamente parecida com a do Partido Comunista Chinês, quando a gente fala de tecnocracia, restrições à liberdade de expressão, engenharia social, no que se pode ou não pensar. E, além disso, a gente viu notícias logo antes das eleições americanas de agora sobre possível interferência chinesa. Então, você tem algum comentário sobre se estaríamos em um caminho parecido com essa tecnocracia autoritária da China comunista e se é um motivo de preocupação uma intervenção direta, uma possível intervenção direta da China em eleições ao redor do mundo? Yes, based on my research, and I have researched this for decades. I've studied the Chinese Communist regime for decades. I've published books and movies, documentary films on my work and research on this. Sim, com base nas minhas pesquisas, e eu tenho pesquisado isso há décadas. Eu estudo o regime comunista da China há décadas. Publiquei livros, filmes e documentários sobre o meu trabalho e pesquisa neste tema. Realmente há um conluio entre as grandes empresas de tecnologia, os governos inchados, as corporações, os cartéis. O que vemos na China, eu gosto de ver a China como o melhor exemplo do pior caso possível. Não há eleições lá. Eles talvez usem o termo, mas todas as ex-autoridades de alto escalão do Partido Comunista Chinês, e eu entrevistei muitos, eles chamam de eleições para cumprir tabela. Os resultados são decididos antecipadamente. Os cidadãos não podem votar e as autoridades recebem ordens de em quem elas devem votar. Então é isso que é o comunismo, o marxismo e o socialismo em ação. E isso também está acontecendo em muitos países da América do Sul. E isso afeta os Estados Unidos pela fronteira sul e através do comércio internacional e outras relações. Este é um problema muito sério, para o qual precisamos prestar muita atenção. O movimento comunista e socialista internacional está muito conectado e utilizando a tecnologia. Você vê o que está acontecendo na China agora com a política de Covid-0 de lá indo ao extremo absoluto. Isso está afetando as pessoas em suas casas e trabalhos. A vigilância em massa é muito extrema, mas nós aceitamos tudo isso dizendo, bom, isso não poderia acontecer aqui, mas nós temos permitido que pequenas doses disso venham para cá. E o PCC está tirando proveito disso, e outros regimes comunistas estão de mãos dadas com o PCC. E é nisso que devemos prestar atenção. É uma engenharia social em massa, e os engenheiros sociais não escondem isso. Eles trabalharam nisso por décadas. Eu estudei suas pesquisas e escrevi um livro sobre este tema também. Não é como se eles fossem começar agora uma engenharia social. Eles já estão fazendo isso. E é hora de nós prestarmos atenção e realmente assumirmos o controle das nossas sociedades em um nível fundamental. Porque isso pode ter um impacto gigante em larga escala. Our own societies at a grassroots level, but that can have a major impact on a larger scale. Agora, uma última pergunta. Os juízes da Suprema Corte Brasileira, na segunda e na terça-feira, foram para Nova York para um evento. Um deles é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o Alexandre de Moraes, a quem se atribui muitas iniciativas de censura no Brasil
e alguns dos incidentes vistos nas eleições. O que você pode nos dizer dessa viagem que você percebe aí, acompanhando assuntos do Brasil? I'm actually based in New York and I've been following what's happening in New York City very closely. Eu, na verdade, moro em Nova York e tenho acompanhado o que tem acontecido aqui muito de perto. E hoje, segunda-feira, os membros da Suprema Corte estão aqui na cidade e há muitas pessoas do lado de fora protestando. Eles têm acompanhado muito de perto todos os movimentos e estão divulgando a mensagem. Eu acho que é muito importante que mostremos nosso apoio aos brasileiros, para aqueles aqui em Nova York e nos Estados Unidos e, claro, para aqueles no Brasil, mostrando que estamos com eles. Nós vimos o que aconteceu em Hong Kong apenas alguns anos atrás, quando o Partido Comunista Chinês impôs sua lei de segurança e milhões de pessoas foram às ruas. Mas não houve tanta censura naquela época como o que está tendo agora no Brasil. Mas os protestos no Brasil são tão grandes quanto, se não maiores. Então, realmente, há muita liberdade em jogo aqui. E é bom que as pessoas estejam tendo suas vozes ouvidas aqui em Nova York. E com base no que eu vi, eles conseguiram, em certo grau, passar sua mensagem para os membros da Suprema Corte. E eles fizeram muito barulho do lado de fora, fazendo com que fossem ouvidos, mas também foram muito pacíficos. Eu acho que isso é muito importante, protestos pacíficos, mas que eles possam ser tão altos quanto possível, para que a mensagem seja ouvida. But I think that's important, peaceful protests, but being as loud as possible to get the message out. Senhora Brubacek, muito obrigado por conversar conosco. Obrigada por me receber. Isso é tudo por hoje nesta edição especial do Jornal da NTD. Mas lembrando, aguardo vocês 8h30 na edição noturna do Jornal da NTD. Até lá!